Eu nunca imaginei que ia chegar aos 40 anos vivo. Não por causa de doença, não por acidente, mas porque eu mesmo ia me matar aos poucos, gota por gota. Todo dia sem falta. Você já viu um homem se afogar em terra firme? Pois é, eu era esse cara. Não tinha mar, não tinha rio, mas eu me afundava igual, só que dentro de uma garrafa. Começou cedo, tão cedo que nem lembro direito. Meu pai bebia, os amigos dele bebiam, todo mundo bebia. Na minha cidade pequena, no interior de Minas, não tinha outra coisa para fazer. Aos 12 anos, eu já roubava gole do copo dos adultos nas festas de São João. Aos 15 já comprava minha própria cachaça no boteco do seu Zé, que nem olhava pra minha cara, só pro dinheiro sujo de terra que eu tirava do bolso depois do serviço na roça. Aos 18, eu já acordava com a boca amarga e a cabeça latejando. Prometo que hoje não bebo, mas ao meio-dia tava lá de novo, como se alguém me puxasse pelo pescoço pra dentro do copo. Casamento não adiantou. A Maria, coitada, achou que amor bastava. Ela rezava, chorava, escondeu garrafa, jogou fora dinheiro, mas eu sempre arranjava jeito. Uma vez ela encontrou uma garrafa de pinga escondida dentro do tanque de lavar roupa, embrulhada num pano. Outra vez eu troquei o dinheirinho da feira por litros de cana no caminho de volta para casa. Ela soube porque as crianças ficaram sem comer naquele dia. O mais velho, o Pedro, tinha 5 anos e perguntou: pai, por que a mãe tá chorando de novo? Eu não respondi. Não tinha resposta. Os anos foram passando e eu fui virando um fantasma. Perdi o serviço na fazenda porque cheguei bêbado demais para segurar a enxada. Perdi a confiança dos vizinhos que não me emprestavam mais nada, nem um punhado de sal. Perdi a voz, porque falava cada coisa que nem eu mesmo entendia. Uma vez acordei no meio da estrada com um rosto cheio de terra e um galo cantando longe. Não sabia como tinha chegado ali. Outra vez acordei no xadrez com a cabeça doendo e um policial me chamando de vagabundo. A Maria foi me buscar, mas não olhou nos meus olhos. Só disse: dessa vez, você dorme no chão da cozinha. Foi quando comecei a beber sozinho de verdade. Antes pelo menos tinha os amigos, as rodas de bar, as mentiras que a gente contava para se sentir homem, mas ninguém aguentava mais me ver. Eu bebia de manhã, à tarde, à noite. Bebia antes de dormir, bebia ao acordar. Uma vez, o Pedro me viu tomando cachaça às 7 da manhã, antes do café. Ele só balançou a cabeça e saiu para a escola. Aquilo doeu mais que qualquer ressaca. Até que um dia a Maria arrumou as malas. Não foi com briga, não foi com escândalo. Ela só falou bem baixo: não dá mais, João. Ou você para ou eu vou embora com as crianças. Eu ri. Não era riso de alegria, era daquele que sai quando você não tem mais nada dentro de si. Vai então, eu disse. Ninguém tá te segurando. Ela foi. Levaram só o que cabia num ônibus, deixaram para trás um homem que já não servia nem para si mesmo. Fiquei sozinho na casa vazia. As paredes pareciam mais altas, o silêncio doía nos ouvidos. Bebi mais do que nunca. Cheguei a tomar água de colônia quando não tinha mais nada. Uma manhã acordei com o corpo tremendo, as mãos suando frio, a boca tão seca que parecia que eu tinha comido areia. Tentei levantar e caí no chão. Fiquei ali encostado na parede pensando: é assim que eu vou morrer. Sozinho, fedendo a pinga, com os bichos roendo minhas entranhas antes mesmo de eu estar morto. Não sei porquê, mas naquele dia, lembrei de uma coisa que a minha avó falava. Ela era da congrega, daqueles que não bebem, não fumam, não xingam. Eu sempre achei que eram uns chatos, uns fanáticos. Mas ela, coitada, nunca desistiu de mim. Toda vez que me via dizia: João, um dia você vai cansar desse veneno. Quando cansar, procura a igreja. Lá tem gente que ora por você. Eu ria, mas naquele chão sujo, com o corpo tremente, aquela voz velha voltou na minha cabeça. Não tinha força para ir sozinho. Arrastei até a casa do meu primo, o Tonho, que ainda falava comigo. Ele me olhou com nojo, mas me levou. Não foi na congrega da minha avó, foi numa outra, numa cidade vizinha. Chegamos tarde, a reunião já tinha começado. Eu entrei cambaleando, fedendo a álcool com a camisa, cheia de manchas de suor e terra. Os olhos de todo mundo se viraram para mim, alguns com piedade, outros com desprezo. Uma mulher de vestido simples e cabelo preso num coque apertado se levantou do banco da frente e veio até mim sem hesitar. Não era a velha da minha rua, mas tinha o mesmo jeito firme, como se já tivesse visto 1000 bêbados como eu. Vem, filho, disse ela, segurou meu braço e me guiou até um banco no fundo. Tonho ficou parado na porta, coçando a nuca. Eu espero aqui fora, murmurou, e saiu antes que eu pudesse responder. O lugar cheirava a café passado e madeira envelhecida. As paredes eram nuas, só com uns quadros de frases em letras garrafais, asterisco, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, asterisco.
Uma banda de 3 velhos tocava uns hinos devagar, com um violão desafinado e um tamborim que soava como chocalho de criança. Eu me encostei no banco, fechando os olhos, tentando ignorar a dor de cabeça que latejava atrás das órbitas. Você quer água? Perguntou uma voz baixa ao meu lado. Abri os olhos e vi um garoto magro, uns 16 anos, segurando um copo plástico. Ele tinha olheiras fundas, como se não dormisse há semanas. Não, valeu, respondi, mas ele deixou o copo na minha mão mesmo assim. Bebe. Ajuda. Obedeci, mas para não discutir. A água estava morna, com gosto de cano, mas molhou minha garganta seca. Quando acabei, o garoto pegou o copo de volta e ficou ali, quieto, como se estivesse esperando alguma coisa. Primeiro vez aqui? Perguntou, depois de um tempo. Acho que sim. Ele assentiu, olhando para frente, onde um homem de terno surrado falava no púlpito. Não era pastor, só um cara comum, com a voz rouca de quem fumou muito. Eu também cheguei assim, o garoto continuou baixinho. Minha mãe me arrastou. Eu não queria, mas ele encolheu os ombros. Aí fiquei. Não perguntei por quê. Não queria saber a história dele, nem que ele soubesse a minha. Mas algo na maneira como ele falava, sem pressa, sem julgamento, fez com que eu não me levantasse e saísse correndo. O homem no púlpito começou a contar sobre um filho pródigo, um cara que gastou tudo o que tinha e acabou comendo restolho de porco. Eu já tinha ouvido essa parábola 1000 vezes, mas dessa vez foi diferente. Talvez fosse o jeito como ele falava, como se estivesse contando a própria vida. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, eu não estava bêbado o suficiente para não prestar atenção. E quando ele voltou, o pai não perguntou onde tinha estado, não cobrou nada. Só abraçou e o homem fez uma pausa, passou a mão no rosto. Às vezes a gente acha que não tem mais jeito. Mas tem. O garoto ao meu lado se mexeu no banco. Você quer ir lá na frente? Perguntou. Pra quê? Pra orar. Se quiser. Balancei a cabeça. Não era hora de joelhar e chorar. Ainda não. Tudo bem, ele disse, sem insistir. O culto acabou, e as pessoas começaram a se levantar conversando baixinho. Algumas me olharam de esguelha, outras fingiram não me ver. A mulher que me trouxe até o banco veio até mim de novo. Você precisa de um lugar para dormir? Perguntou. Não sei, respondi, honestamente. Ela não pressionou. Se quiser, tem um quartinho nos fundos. Não é grande coisa, mas tem colchão limpo. Olhei pro Tonho, que ainda estava do lado de fora, encostado no carro, fumando. Ele me viu pela janela e fez um gesto com a cabeça, como se dissesse asterisco vamos embora asterisco. Vou pensar, falei. A mulher assentiu. A porta fica aberta até às 10. Se mudar de ideia, é só entrar. Saí cambaleando, o sol da tarde batendo forte nos olhos. Tonho jogou a bituca no chão e pisou. E aí? Perguntou, sem olhar para mim. Nada. Vamos. Ele não discutiu. Ligou o carro e a gente saiu em silêncio. Mas dessa vez o silêncio não era pesado. Era só silêncio. Cheguei em casa, se é que aquilo ainda podia ser chamado de casa, e me joguei na cama suja de roupas amontoadas. O teto estava rachado, e uma barata passeava pela parede como se fosse dona do lugar. Fechei os olhos, mas a imagem do garoto magro e da mulher de vestido simples não saía da cabeça. Não acreditei em nada do que ouviram lá. Não acreditei em perdão, nem em pai que abraça filho pródigo. Mas, pela primeira vez em anos, senti uma coisa estranha, uma pontada de vergonha. Não do álcool, não das brigas, não das noites perdidas. Vergonha de ter me tornado exatamente o que sempre desprezei. Aquilo doía mais do que a ressaca ou os socos que levei na última briga. Era uma dor surda que subia pela garganta e apertava o peito. Lembrei do meu pai, da maneira como ele olhava para mim quando eu ainda era criança, antes de tudo desmoronar. Ele tinha aquele jeito de quem acreditava que as coisas podiam melhorar, mesmo quando a conta do mercado não fechava, mesmo quando a luz era cortada. E eu, aos poucos, tinha virado o oposto disso, um cara que nem tentava mais. Rolei na cama e bati a mão no chão, procurando a garrafa. Não encontrei. Devia ter deixado no carro do Léo. Melhor assim. Se bebesse agora, ia acabar chorando como um idiota, e eu já tinha feito isso demais. Levantei com dificuldade, os ossos rangendo. A casa cheirava a mofo e cigarro velho. Abri a geladeira só por hábito, tinha uma lata de cerveja morna e um pedaço de pão duro. Fechei a porta com nojo. No espelho da sala meu reflexo me encarava. Barba por fazer, olheiras fundas, a camiseta manchada de não sei o que. Parecia um fantasma do que eu podia ter sido. Sentei no sofá desmontando e peguei o celular. 3 chamadas perdidas da minha mãe. Não liguei de volta. Não sabia o que dizer. E aí, mãe, desculpa por ter virado um lixo. Não adiantava.
Ela já tinha desistido de me salvar faz tempo, mas a pontada não passava. Fiquei olhando para a tela, os dedos pairando sobre os contatos. Depois, sem pensar muito, digitei um número que não usava há anos. Tocou uma, duas vezes. Na terceira, uma voz rouca atendeu. Alô? Engoli em seco. Oi, pai. Silêncio do outro lado. Não um silêncio hostil, só surpreso. Como se ele não acreditasse que era eu. Filho. A voz dele tremia um pouco. Tudo bem? Não, não tava. Mas não sabia por onde começar. Tava pensando em você, falei, e soou ridículo, vazio. Quer dizer, eu tava por aqui perto e... Menti. Não estava perto de nada. Só não queria desligar. Ah, ele respondeu devagar. Que bom. Eu também penso em você. Outro silêncio. Dessa vez foi ele quem quebrou. Se quiser passar aqui um dia, a porta tá aberta. Sua mãe faz aquele bolo de laranja que você gosta. Não disse que ia. Não prometi nada. Só murmurei um tá bom e desliguei. Joguei o celular no sofá como se queimasse. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o zumbido da geladeira e o barulho dos carros na rua. Não era um final feliz. Não era nem um começo. Era só um cara sentado num sofá caindo aos pedaços, com a cabeça cheia de coisas que não sabia como consertar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não corri para afogar tudo em álcool. Só fiquei quieto. E por algum motivo isso já era alguma coisa. Fiquei olhando para o teto, seguindo as rachaduras no gesso como se fossem um mapa de algo que eu deveria entender. O sol já tinha descido, deixando a sala naquela penumbra que faz os objetos perderem os contornos. A televisão estava desligada, o que era raro. Normalmente eu deixava algum programa bobagem passando só para encher o silêncio, mas naquele dia até isso parecia demais. Levantei com um suspiro e fui até a cozinha. Abri a geladeira mais por hábito do que por fome. Uma garrafa de água pela metade, um pote de molho de tomate com mofo nas bordas, meia cebola murcha. Fechei a porta com um empurrão. Não tinha comido direito desde ontem, mas o estômago estava apertado, como se qualquer coisa que eu colocasse nele fosse subir de volta. Lavei o rosto na pia, passando os dedos molhados pelos cabelos. A água fria ajudou a clarear um pouco a cabeça. Quando me vi no espelho embaçado acima da torneira, quase não me reconheci. Olheiras fundas, barba por fazer, os olhos vermelhos não só pelo cansaço, mas por algo mais profundo, algo que não sabia nomear. Virei as costas para a imagem. Voltei para a sala e peguei o celular de novo. Não tinha mensagens nem chamadas perdidas. Abri a conversa com o Lucas sem saber bem por quê. As últimas mensagens eram dele, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Não tinha respondido nenhuma. Agora, com os dedos pairando sobre a tela, senti um peso no peito. Digitei e apaguei. Digitei de novo. No fim, só enviei um asterisco, valeu pela ligação asterisco. Nada mais. Nada menos. O telefone vibrou quase na hora. Asterisco, tá em casa? Posso passar aí? Asterisco. Fiquei olhando para as palavras como se fossem uma armadilha. Não era isso que eu queria, era? Ou era exatamente isso e eu estava com medo de admitir? Respirei fundo e digitei. Asterisco, tô. Mas tá uma bagunça. Asterisco. Asterisco, tá bom. Chego em 20. Asterisco. Joguei o celular no sofá de novo e comecei a juntar as garrafas vazias que estavam espalhadas pela mesa de centro. Não eram muitas, só 3 ou 4, mas mesmo assim me senti envergonhado. Joguei tudo no lixo e passei a mão pelo cabelo, tentando ajeitar o que não tinha jeito. 20 minutos se transformaram em 10. Ouvi o barulho do carro dele antes mesmo da campainha. Quando abri a porta, Lucas estava lá com uma sacola de papel na mão e um sorriso que não era nem forçado nem exagerado, só presente. Trouxe umas coisas, disse, levantando a sacola. Nada demais. Só uns sanduíches e umas cervejas. Se quiser. Não respondi de imediato. Só dei um passo para o lado para deixá-lo entrar. Ele passou por mim com aquele cheiro familiar de sabonete e tecido recém-lavado, algo que me fez lembrar de quando a gente ainda morava junto e as coisas eram menos complicadas. Pode deixar na mesa, falei, fechando a porta. Lucas colocou a sacola em cima da mesa da sala e tirou de lá 2 pacotes embrulhados em papel alumínio, 2 latas de cerveja e um saquinho com batatas fritas. Minha mãe mandou isso aqui também, disse, puxando um pote de plástico. Aquele bolo de laranja. Falou que se você não fosse lá, o bolo ia até você. Sorri sem querer. Era tão típico dela que doeu um pouco. Ela não muda, né? Não. E graças a Deus, ele respondeu sentando no sofá. Vem, come alguma coisa. Você tá parecendo um fantasma. Sentei do outro lado, com as mãos entre os joelhos.
Não tinha fome, mas peguei um sanduíche mesmo assim. O pão ainda estava quente. Obrigado, murmurei, dando uma mordida. Não precisa agradecer, Lucas disse, abrindo sua cerveja. Só tô aqui. Comemos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável, mas também não era leve. Era só silêncio. De vez em quando, nossos olhos se encontravam, e eu desviava o olhar rápido, como se fosse pego fazendo algo errado. Você tá diferente, ele falou depois de um tempo. Pra pior, né? Não, só diferente. Balancei a cabeça, sem saber o que dizer. Não queria falar sobre isso. Não queria falar sobre nada, na verdade. Como tá o trabalho? Perguntei, só para mudar de assunto. Lucas suspirou, passando a mão no rosto. Uma merda. O mesmo de sempre. Mas tá pagando as contas. Assenti. Sabia como era. E você? Ainda tá na oficina? Tô, mas só até semana que vem. Ele me olhou surpreso. Vai sair? Não. Só, tirando uns dias. Pra quê? Encolhi os ombros. Preciso resolver umas coisas. Que coisas? Ele insistiu, cruzando os braços. O jeito como me encarava fazia meu peito apertar. Nada demais. Só, papelada. Coisas chatas. Lucas não se convenceu. Conhecia aquele meu tom evasivo, o mesmo que eu usava quando não queria que ele soubesse das minhas crises ou das vezes que dormia no sofá da oficina porque não aguentava voltar para casa vazia. Mas dessa vez não era sobre isso. Você tá sumindo de novo, cara, ele disse baixo, como se estivesse falando mais pra si mesmo. Não tô sumindo. Só, preciso de um tempo. Pra quê? Pra ficar sozinho se fodendo? Apertei os dentes. Não era bem assim, mas também não dava pra explicar. Não sem mencionar o nome dela, e isso eu não ia fazer. É só uma semana. Depois a gente se fala. Ele balançou a cabeça, frustrado. Tá bom. Mas se precisar de alguma coisa, me liga. Claro. Ficamos em silêncio. O barulho do ventilador de teto enchia o espaço entre a gente. Lucas terminou a cerveja e se levantou. Vou embora. Cuida de você, man. Você também. Quando a porta bateu, respirei fundo. Peguei o celular, abri a conversa que não respondi há meses. Os dedos tremiam sobre a tela. Asterisco, vou para São Paulo semana que vem. Se quiser, a gente pode, asterisco. Apaguei. Não adiantava. Nunca adiantava. Escrevi de novo mais curto. Asterisco, tô na cidade. Se topa um café, me avisa. Asterisco, mandei antes que mudasse de ideia. O visto azul apareceu instantaneamente. Esperei, o coração batendo no pescoço. 3 pontinhos piscaram. Desapareceram. Guardei o celular no bolso, passei a mão no rosto. A tela escureceu sozinha.